Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 8 de setembro do ano de 2020. Agradecemos a Deus a oportunidade da vida, aos bons espíritos por nos acolherem e nos estimularem na prática do bem. Que em nome de Jesus, nosso irmão maior, possam eles encontrar em nossos lares íntimos, nos corações, as portas abertas para a inspiração, para o fortalecimento, quanto às nossas necessidades de progredir, intelecto e moralmente. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos orienta dizendo que na infância da humanidade o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. O tempo passa e, em se despertando moral e espiritualmente, auxiliados pelos espíritos superiores, o homem passa a procurar, a pedir a luz que clareie o caminho, o que será respondida pelas forças superiores. Que possamos, nestes encontros, aprender a pedir com sinceridade, com fé, com confiança e fervor, apresentando-nos com humildade, não com arrogância, para sermos aquinhoados com as bênçãos do alimento espiritual de que tanto necessitamos. Pedi e obtereis. A prece é o alimento, é a inspiração. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. O episódio da manhã. Por amor da justiça. Senhor, Tu nos dissestes pela boca de Jesus, o Teu Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos. Orai pelos que vos persigam. E Ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os Teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos força para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda a ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da Tua justiça, hora que esperamos submissos à Tua vontade santa. Esta oração está inserida como a oração prefaciada e realizada por nós outros no último encontro pelos inimigos do Espiritismo. Abriu para nós muitos ângulos e nos foi orientado trazer ainda algumas notas, uma vez que o nosso trabalho não objetiva um estudo aprofundado, extenso, mas uma reflexão que possa nos auxiliar na manhã,
na abertura de um pequeno ciclo, com desafios, provas, aprendizado. Pois o cristão no mundo é aquele que luta permanentemente para conhecer a si mesmo, para domar as imperfeições e para transformar todos os elementos como um material que se torna base para as edificações imperecíveis, virtudes, conhecimento e cada vez mais liberdade para agir em consonância aos ditames do alto. Mas o cristão também sofre com relação à ignorância que campeia no sendal da sua evolução. É a batalha entre a sombra e a luz. Um conceito doutrinário. A luz não combate a treva. A luz é luz. Deus é Deus. O amor é o amor por si. Na verdade, a ignorância, o obstáculo da imperfeição, é que ao contato com a luz se movimenta para tentar impedir que ela brilhe. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um livro místico, é uma obra de alto valor doutrinário. Poderíamos refletir: o livro mais vendido e o mais consultado no Espiritismo. Mas também podemos verificar quão pouco estudado. E este encontro da manhã tem favorecido para que esse livro se agigante aos nossos olhos e, como uma flecha certeira, acerte o nosso coração, porque os espíritos dialogam com uma linguagem nobre, superior, respeitosa e amorosa para com todos nós, no que remonta aos percalços e às possibilidades do dia a dia. Então não é um livro teórico, ele é um livro de vivência, de prática. Tanto é verdade que o primeiro capítulo começa falando da justiça divina. Não vim destruir a lei. E o último capítulo do livro fala da operação. Pois a prece, a oração é trabalho. E não aquele movimento que as tradições antigas definiram como uma conversa transcendental com Deus através de práticas, de adornos. Não. Não é só isso. O diálogo com Deus se faz pelo irmão, pelo semelhante. O diálogo com Deus passa pelo diálogo consigo mesmo. E a vida, durante 24 horas, propõe esse diálogo com Deus. E a sabedoria sugere que ouçamos mais do que falemos. No capítulo 23 desta obra, Estranha Moral, Allan Kardec publica um texto intitulado, ou melhor, atribuído ao Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 34 a 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar seu filho de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele acenda?
A mensagem do Espiritismo é o Cristo dialogando nos tempos modernos. O Espiritismo veio quebrar, proporcionar um paradoxo para os novos tempos. Ele traz Jesus de volta com o Evangelho porque a mensagem ficou escondida pela ignorância ou pela rebeldia da humanidade. Ela foi deturpada, adulterada. E uma proposta que é de foro íntimo se transformou num guia de orientação sob o ponto de vista da organização, do poder, da política e etc, etc, etc. E essa causa, amor, justiça, beleza, harmonia, foi utilizada para adequar discursos do poder, fomentando guerras, mortes, perseguições, intolerância. O que gera, portanto, imperfeições. Porque a imperfeição, ela é desenvolvida e cultivada pelos homens. Porque o germe da perfeição está em nós. O espírito é puro. A essência, somos espíritos quando nas primeiras encarnações destituídos de conhecimento, ainda não vinculados às paixões. É com o passar do tempo que optamos. Então, o que acontece no momento histórico? O Espiritismo veio dizer: humanidade, nós esquecemos a mensagem do Cristo. E agora, com os elementos favorecidos pelo progresso, a filosofia iluminada pelos autores do alto, refletir sobre o que ele enseja, de uma forma clara, sem símbolos, e longe do sobrenatural e do milagre. Ele vem como nunca a filosofia entrou tanto, falar sobre a finalidade da vida. Para que existir? Qual o objetivo da reencarnação? Progresso? Desenvolver as faculdades da alma. Sob dois aspectos. Desenvolver a razão, a vontade e a imaginação. Pelo esforço, pela vontade. O Espiritismo vem dizer que Deus não dá prêmio, que Deus não opera reagindo mediante ao que o homem faz. É o contrário. Deus dispõe e o homem, à medida em que vai crescendo, é que reage diante a inspiração que chega do alto. Não podemos inverter os valores. E a segunda maneira de evoluir é estabelecer uma relação de empatia. Empatia com outros espíritos. Escalonando em 3 níveis. Com os mais simples. Qual o meio de desenvolver a empatia com espíritos que são mais infantis? Pelo meio do exemplo e do auxílio. No segundo nível, a relação de empatia com os iguais, através da cooperação, do respeito, compreensão aos valores e o tempo de cada um. Eis o sentido original da palavra perdão. E a empatia com os espíritos que estão acima de nós. A relação que vem pela inspiração, pelos exemplos e pela força que recebemos destes para enfrentar os desafios da vida. Quer que repete? Relacionando com os simples, com os iguais e com os superiores. As nossas tarefas objetivam um melhoramento,
conforme dissemos, conhecendo a si mesmo, dominando a si mesmo e transformando a si mesmo. E na empatia, desenvolvendo as nossas virtudes, os nossos sentimentos. O Espiritismo vem dizer que não importa qual a virtude ou a habilidade que estamos desenvolvendo, pois todas terão de ser desenvolvidas. É o processo da perfeição. E o Espiritismo ainda fala que a felicidade vai se ampliando, gerando motivação e esperança. Felicidade se amplia pelo processo da liberdade responsável. Quanto mais evoluímos, mais liberdade no mundo espiritual. Ampliação da consciência e desprendimento do mundo físico. O Espiritismo diz assim: medo e raiva são expressões, são emoções do reino animal. E nós somos espíritos. O medo sugere a fuga, a raiva, o ataque. O Espiritismo dialoga em que nós não temos que ter medo, a não ser de nós mesmos. Jamais atacar, porque o ataque caracteriza o egoísmo e o orgulho. Devemos nos desapegar da personalidade. Se uma pessoa ataca a sua personalidade, ela não está atacando o seu espírito. Por isso, indivíduos como Mahatma Gandhi promoveram uma revolução moral, espiritual, conduzindo bilhões de pessoas sem armas, sem o colete à prova de bala. Tanto que foi assassinado por desafiar o sistema. Amigos, o Espiritismo vem dialogar que Deus sugere a nossa evolução de valores, superando imperfeições. E as respostas de tudo que fizermos são leis naturais. Então você não tem que negociar com Deus. Deus, me tira o problema. O pedido, ele dialoga mais com os espíritos bondosos, que são seres superiores, que não querem que soframos. Então, através das orações, eles podem interceder, trazendo uma medicação, um pão, um cobertor. Mas a prova, ela é nossa. Então não devemos temer. Felicidade é estado de alma. Esse estado de alma, que portanto é consequência de superar todas as ilusões do caminho. Eu pergunto a vocês, de uma forma sintética, essa é a teoria moral espírita. Não falei tanto das relações dos espíritos conosco, sob o ponto de vista da mediunidade ou do mundo espiritual, porque é consequência. A pergunta que eu faço para o grupo do Gênese no Lar: essa teoria, ela interessa aos espíritos que querem dominar? Que sugerem imperfeições? Que felicitam quando veem o indivíduo no solo, preso, cometendo arbitrariedades, imperfeições? Um espírito sectário, partidário, ele luta muito mais pelo seu bem-estar do que o do coletivo. E o egoísmo é que gera todos os processos de fascinação e de violência no mundo. Quanto menos saber, melhor para os espíritos que não querem o progresso. Por isso, historicamente, o que os políticos do mundo têm feito? Pão e circo é história romana. Deixa o povo ficar intoxicado pela ilusão,
sem informações, para que o privilégio estabeleça e a manipulação perenize. Diferente de espíritos iluministas humanistas como Sócrates, Platão, Pitágoras, Confúcio, Lao Tse, Moisés, Hermes Trismegisto, e poderíamos listar apóstolos que, ao longo dos séculos, foram enviados por Jesus. Aliás, quando falamos de Jesus, é o toque de classe, é a culminância. Porque nunca teve um homem tão perfeito na Terra. E o que os homens fizeram com ele? Tiraram ele de perto dos homens sofredores. Fazer dele um Deus distancia e te descola do que é o objetivo principal nosso na Terra: sermos humanos. O objetivo da vida, o sentido da vida é a humanidade. Então, por exemplo, transformar o Chico Xavier num superstar, fazer de uma alma generosa um enviado do macrocosmo, na verdade é avocar para si poder na Terra e continuar enganando as pessoas. Uma coisa é você ter preferência com os grandes vultos. Os médiuns deveriam estudar a vida de Joana d'Arc. Ela poderia ser uma referência, porque ela é a guia, ou o guia, como queira, dos médiuns. A francesa, que com 14 anos de idade tinha uma mediunidade gloriosa e guiou um exército, como uma ponte entre dois mundos. Os médiuns poucos conhecem, e quanto mais o tempo passa, deveríamos mais retornar para o passado e aprender com eles. Referência como Pedro de Alcântara, Teresa de Ávila. Vamos tirar a roupagem religiosa e ver, estudar o que eles fizeram como seres humanos que estavam próximos das dores, dos clamores, das súplicas. Jesus fez isso. Ele dizia que ele veio para quem precisava do amor e da luz. A definir respeito, mas ao mesmo tempo uma proximidade que sugere a reflexão sobre a importância da empatia. Nós crescemos nas relações. Isso é muito especial. Então, o Espiritismo, ele tira os superpoderes, mas ao mesmo tempo ele reconhece o gigantismo das almas que se transformaram em referências da moral cristã, da moral dos céus, um diálogo do filho com o pai. Por isso os grandes espíritos são almas simples, se relacionam com todos, porque respeitam cada um segundo suas obras, suas posições. Pergunto a vocês, isto interessa a quem não quer mudar? Lógico que não. Convido vocês, o tempo não favorece para estender, mas convido vocês para abrir a Revista Espírita, publicada por Kardec em 1868. Logo nos seus primeiros movimentos, Kardec publica uma série de mensagens assinada por Lacordaire, por José, por João Evangelista, por Lamennais, Erasto, citado, e tantos outros falando sobre o futuro da humanidade. Um pequeno trecho de uma mensagem de 1865, de Montagnier, quando ele disse assim:
falando sobre o espiritismo e a relação com as massas. As massas gostam do progresso, buscam-no, mas o temem. O desconhecido inspira um secreto terror aos filhos ignorantes de uma sociedade embalada pelos conceitos, que ensaia os primeiros passos na vida da realidade e do progresso moral. As grandes liberdades, progresso, amor, caridade, ferem o povo sem o comover. Muitas vezes, ele prefere seu estado presente e medíocre a um futuro melhor, mas desconhecido. A razão desse temor do futuro está na ignorância do sentimento moral, num grande número, e do sentimento inteligente em outros. Mas não é certo, como disseram vários filósofos célebres, que uma concepção falsa da origem das coisas tenha feito errar, como eu mesmo disse, porque coraria de o dizer, não pude enganar-me. Não é certo, digo eu, que a humanidade seja má por essência. Não. O aperfeiçoamento à sua inteligência, ela não dará um impulso maior às suas más qualidades. Afastai de vós esses pensamentos desesperadores que repousam num falso conhecimento do espírito humano. A humanidade não é má por natureza, mas é ignorante e, por isso mesmo, mais apta a se deixar governar por suas paixões. É progressiva e deve progredir para atingir os seus destinos. Esclarecei-a, mostrai-lhe seus inimigos ocultos na sombra, desenvolvei sua essência moral nela inata, e apenas entorpecida sob a influência de maus instintos, e reanimareis a centelha da eterna verdade, da eterna presciência do infinito, do belo e do bom, que reside para sempre no coração do homem, mesmo o mais perverso. Espíritas, filhos de uma doutrina nova, reuni as vossas forças, que o sopro divino e o socorro dos bons espíritos vos sustentem, e fareis grandes coisas. Tereis a glória de haver posto as bases dos princípios imperecíveis, cujos frutos vossos descendentes recolherão. Não temais os ataques, as adversidades. Essa luta que parece sem fim, mas ela é determinada por um prazo, falta de sustentação, diferente da verdade. O tema de ontem, trabalhamos, a verdade é senhora de si. O tema de hoje, a verdade é senhora de si. O tema de amanhã, a verdade. Ela é a expressão do próprio determinismo divino. Todos os ataques, todas as manifestações que querem derrogar leis naturais e que em alguns casos elas se transvestem de religiões, elas falam e se autoproclamam
espíritas, inclusive, prestam ou tentam prestar um desserviço à causa. Mas a causa por si só é inviolável, impostergável. Portanto, não percam tempo com o que não vale a pena. Não dê ouvidos à intriga, à perseguição, à maledicência, que se movimenta para atacar os indivíduos que estão desconectados, que estão desvinculados. Por isso, os espíritas devemos continuar insistindo quanto pudermos para estarmos unidos, com pontos de vistas diferentes sobre a interpretação. Mas nós somos um corpo dentro de uma engrenagem que o mundo espiritual aposta, investe pela nossa vitória. Porque a vitória de um é a vitória do outro. Quando juntos somos mais fortes. Que um possa auxiliar o outro quando exagerar, quando desconectar, quando cair. O cristão no mundo é um irmão, ele não é um competidor. Mas tenhamos consciência de que os ataques declarados, eles perderão a robustez um dia. E a vitória faz parte de uma equação dirigida por Jesus. Perseverai até o fim, com humildade, com caridade, com responsabilidade, com empatia, com sensibilidade, com mansuetude. Lembrando que os inimigos do Espiritismo são invisíveis. Eles podem se materializar através de pessoas que são apenas médiuns. Pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu patrão, o seu empregado. Pode ser alguém que numa rede social desfere um golpe na sua honra de uma forma inescrupulosa, vadia, vulgar. Mas eles estão sendo apenas instrumentos de escândalo. Que pena. Nós, cristãos, não somos convidados a rebater e entrar na mesma linha da acusação ou da intriga, fomentando discórdia. Pelo contrário. O Cristo sugere: quando entrardes numa casa, dizeis: a paz seja convosco. Se não receber a paz do Cristo, volte para a estrada, sacudi o pó das sandálias e traga de volta a paz do Cristo para você, pois somos apenas instrumentos da vontade do Senhor e não autoridades para transformar o outro. Isto é vaidade. Gênese no lar. Dialoga conosco, sugerindo essa reflexão sobre o desenvolvimento da razão, da vontade, da imaginação. Sejamos criativos, aplicando a vontade, abraçando o dever, aonde estivermos. O Espiritismo prepara-nos para sermos multiplicadores, apresentando a didática de Jesus dentro desse plano de relações, desenvolvimento da empatia com os simples, com os iguais
e com os superiores, sem arrogância, sem preconceito, sem se sentir menor. Todos têm o seu valor. Diante do simples, desenvolva a capacidade de adequação para que não percebam. Mas no silêncio, estando ao lado, ofereça o auxílio, o exemplo, com os iguais. Não esqueça da cooperação. Não espere que o outro faça. Agora é minha vez, diga sim. Por tradição, eu tenho algumas frases e gosto de repeti-las. Vencer é o ideal, mas ninguém vence sozinho. Nós somos. Pense assim. Acima de nós, os espíritos. Não é para você ficar de joelhos. Fique ereto diante deles. Pois só assim você vai compreender os exemplos. E sensibilizado, encontrará recursos para se fortalecer e enfrentar as dificuldades que são suas. Lembrando que os superiores não estão julgando você pelo que você faz. O que vale para Deus é a sua intenção. Porque na hora de fazer, é lógico que precisamos de habilitar, de desenvolver habilidades. E os espíritos superiores estão tão envolvidos com as suas tarefas que eles não estão observando os nossos tropeços. Eles ficam felizes quando veem você levantando numa manhã como a de hoje, dizendo assim: meu Deus, hoje eu vou vencer. Mais uma batalha. Com aqueles adversários, gratuitos ou não, silenciosos ou manifestos, lembram? Ou vamos entender que eles acreditam em alguma coisa e eles precisam ser respeitados. Você só não pode permitir que haja violência na sua intimidade. Eu costumo dizer: fecha a porta e abra a porta. Isso é um ato de inteligência. Você pode ajudar sem abrir a porta. Porque há pessoas que sentem-se com prazer de ferir, de bater lá naquele ponto, que só conseguem porque você permite. Despersonalize a relação e opere na educação e na libertação. Na maioria das vezes, lembremos, temos 2 olhos e 2 ouvidos e uma boca. Os entendidos das tradições mais remotas afirmam que o silêncio é a voz de Deus na nossa consciência. Para concluir a nossa manhã de bênçãos, convido as damas e os damos para abrir o coração e escutar Meimei. No livro Pai Nosso, ela diz assim: o silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Companheiros, companheiras da casa de Kardec e Amélie Baudoin, que possamos, nesta manhã, lembrarmos
que o perdão é lei da natureza. O perdão em qualquer tempo é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. A ponte luz para nos libertar definitivamente e vibrarmos na glória imortal, plenitude de vida. Lembremos, cada instante na sua vida pode definir o seu destino. Não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de ação. As boas frases, as boas ações são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Ave Cristo, Ave Cristo, para todos. E tenhamos um dia de muitas bênçãos. Obrigado pelo apoio, pela presença no projeto que vem das esferas superiores.